Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui é um espaço dedicado à fé, à reflexão e ao crescimento espiritual. Nosso propósito é compartilhar ensinamentos, mensagens de esperança e palavras que fortaleçam sua fé nas Escrituras e iluminem sua jornada bíblica. Independentemente da igreja que você faça parte, este canal é para você que busca conhecimento, sabedoria e uma conexão mais profunda com a Bíblia. Se essa mensagem tocar o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Que a paz do Eterno e as bênçãos estejam com você. Paz e graça. O velho que não presta mais. Entra década e sai década e tenho ouvido os argumentos dos pentecostais com referência às Sagradas Escrituras nos seguintes termos: o Velho Testamento foi abolido por Jesus ou não sou do tempo da lei e sim da graça. Honestamente, os pentecostais não sabem a origem do termo Velho Testamento e Novo Testamento com referência aos livros da Bíblia. Façam o teste e pergunte a eles: qual a origem do termo Velho Testamento e Novo Testamento com referência à Bíblia? Nenhum deles dará a resposta histórica desse evento. Vou ensinar a vocês a origem desse termo. Com o surgimento da Igreja Católica no terceiro século depois de Cristo, o catolicismo odiava os judeus mortalmente alegando que eles mataram Jesus, o que também não é verdade. Os judeus guardadores do sábado pediram ao governo romano que matasse Jesus porque as leis romanas proibiam os judeus condenar e matar pessoas, não interessava o motivo. Quem condenou Jesus à morte foi o governador romano Pôncio Pilatos. Quem matou Jesus foram os soldados romanos. Tanto o governador bem como os soldados romanos eram adoradores do deus Júpiter e o dia de descanso dos adoradores de Júpiter era o primeiro dia da semana que hoje é conhecido por domingo ou dia do Senhor. Em verdade verdadeira, os judeus guardadores do sábado pediram a morte de Jesus, os guardadores do domingo que hoje é chamado por dia do Senhor é que mataram Jesus. Sendo assim, as igrejas e membros destas igrejas quando pregam ou ensinam que foram os guardadores do sábado que mataram Jesus, eles estão mentindo, e nenhuma mentira tem participação com as Escrituras Sagradas. Biblicamente quem matou Jesus foi eu e você. Ele foi morto por causa de nossos pecados. Não faz diferença se eu mato uma pessoa ou mando matar, portanto, esta é a verdade sobre o assassinato de Jesus. Os judeus guardadores do sábado pediram sua morte. 2. Os romanos guardadores do domingo é que mataram Jesus. 3. Eu e você que diz ser cristão somos o responsável pelo assassinato de Jesus. E não me venha com churumela porque é impossível você provar o contrário pelas Escrituras Sagradas ou pela história. Somos tão culpados quanto os guardadores do sábado e dos guardadores do domingo de aproximadamente 2000 anos atrás. Você apontar o dedo para os guardadores do sábado é fácil, difícil é você querer assumir a tua parcela de culpa neste episódio. Concluindo, os guardadores do sábado pediram a morte de Jesus, os guardadores do domingo mataram Jesus e nós somos tão assassinos quanto eles. Por essas razões e outras que não acredito mais em religiões. Sou cristão interdenominacional, a única religião que sigo é a de Tiago 1, versículos 25 a 27. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus para homens livres, ele não só se lembrará dela, mas fará aquilo que ela diz e Deus abençoará grandemente esse homem em tudo quanto fizer. Se alguém diz que é cristão e não controla a sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo, e a sua religião não vale muita coisa. O cristão puro e sem faltas, do ponto de vista de Deus o Pai, é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas, e cuja alma permanece fiel ao Altíssimo sem se contaminar nem se sujar em seus contatos com o mundo. 1 Pedro 2, versículo 24. Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que possamos morrer para o pecado e viver, daqui em diante, uma vida santa. Pois os seus ferimentos curaram os nossos. Romanos 4, versículo 25.
Ele morreu por nossos pecados, e voltou à vida a fim de nos fazer retos para com Deus, enchendo-nos com a justiça divina. 1 Coríntios 15, versículo 23. Eu lhes transmiti desde o início o que me foi dito, isto é, que Cristo morreu por nossos pecados, tal como as Escrituras disseram que ele morreria. Essa história de carochinha que os livros do Velho Testamento foram abolidos, significando que os livros do Velho Testamento não prestam mais, é mais uma invencionice satânica para podermos legalizar certos pecados que estão prescritos apenas no Antigo Testamento. O Velho Testamento é a palavra do Criador, e estas são as palavras do Criador. Mateus 24, versículo 35, o céu e a terra desaparecerão, porém as minhas palavras ficarão para sempre. Marcos 13, versículo 31, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras permanecem firmes para sempre. Deuteronômio 17, versículo 6, contudo, nunca decrete a morte de uma pessoa com base no depoimento de uma testemunha só, são necessárias ao menos 2 ou 3 testemunhas. O Velho e o Novo Testamento são as 2 testemunhas de Deus para a humanidade. Mateus 5, versículo 17. Não entendam de modo errado, a razão da minha vinda não é para abolir as leis de Moisés e as advertências dos profetas. Não. Eu vim para cumprir as leis, e para fazer com que todas elas possam ser realmente seguidas. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.